Boa noite, pessoal. Aqui é o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, mais uma vez. Mais um momento interessante, mais um momento especial, mais um super diálogo literário. Hoje não apenas literário, mas também histórico. Nós temos um lançamento muito bacana do Sinésio Sampaio Góes Filho com o livro Alexandre de Gusmão, o estadista que desenhou o mapa do Brasil. Esse super livro publicado pela editora Record chegou para a gente aqui na semana passada, já tem uma dinâmica de venda muito interessante e seguramente vocês vão curtir muito acompanhar o nosso diálogo. É importante dizer para vocês que esse momento da Martins Fontes Paulista, esse espaço, ele é importante porque promove uma democratização, né, do conhecimento, uma reflexão horizontal e disseminando informação, né, e senso crítico como um todo. Esse momento também é importante porque a Martins Fontes Paulista propõe uma conversa plural, né, em que respeite todas as idiosincrasias, todas as particularidades de cada qual, indiferente de orientação política, direcionamento reflexivo, pessoal, enfim, a gente está aqui para somar e para construir uma cultura coletiva. Num momento tão obscuro e delicado, a proposta aqui é resistir através do conhecimento e da reflexão. Tá? Hoje, então, nós temos o Sinésio, que é uma pessoa extremamente importante para a cultura brasileira e para a nossa história. Eu vou dizer para vocês rapidamente quem é o Sinésio, para quem não conhece. Né? Ele é um cara muito importante, uma figura fundamental, digamos assim, e claro que você vai gostar muito dessa conversa. Tá? O Sinésio ele é formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, desenvolveu por mais de 4 décadas grande carreira na diplomacia, tendo ocupado postos de relevo no Brasil e sido embaixador em Bogotá, Lisboa e Bruxelas. Ele foi professor de História Diplomática do Instituto Rio Branco do Itamaraty, né, uma figura importante para a construção desse processo de conhecimento. Ele tem escrito artigos sobre temas brasileiros em publicações especializadas, como a Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, do qual é membro. Para além do lançamento de hoje, Alexandre de Gusmão, o Sinésio também publicou Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas, que é um clássico contemporâneo já, um livro importante para a bibliografia do concurso do Itamaraty. Fronteiras do Brasil, também um texto bem interessante que versa um pouco sobre essa figura que a gente vai falar também hoje, do Alexandre de Gusmão, e A Bela Viagem. Então fiquem conosco, mandem suas perguntas, suas reflexões e contribuições, isso é fundamental para o desdobramento e construção desse momento tão interessante. Agora nós vamos ver se o Sinésio já está disponível aqui pelo perfil da editora Record para a gente começar esse presença. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. Vamos verificar se o Sinésio já sobe aqui para essa conversa e a gente já vai começando aí a dialogar sobre as possibilidades do livro. Boa noite, Sinésio. Tudo bem? Boa noite, Você Rafael. Prazer estar com você aqui, viu? O prazer é todo nosso, uma figura tão importante, né? Uma figura fundamental para a formação do nosso país. Né? É claro que a gente está muito feliz e uma estima muito grande por essa conversa, Sinésio. Muito grato, viu? Eu que estou grato a você. Já nos conhecíamos de voz, mas ainda não na cara, né? Exatamente, exatamente. A gente bateu um papo por telefone hoje pela manhã, e inclusive um papo extremamente elucidativo. Eu sou muito grato, né, porque eu tive ali uma espécie de uma breve aula via telefone, e foi fundamental essa conversa para a gente iniciar de uma maneira mais salutar o nosso diálogo. Né? Hoje, então, Sinésio, nós estamos com o lançamento que você publicou pela editora Record, o Alexandre de Gusmão, o estadista que desenhou o mapa do Brasil. Esse livraço aqui. Inclusive é importante dizer para a galera curtir a publicação no feed da Martins Fontes Paulista, seguir o perfil da editora Record, seguir o nosso perfil e marcar um amigo para você concorrer ao sorteio de um exemplar desse livraço do Sinésio. Tá? Sinésio, para a gente começar esse bate-papo, eu acho fundamental trazer a conjuntura da publicação deste livro. Quem acompanhou aí a disseminação midiática antes mesmo da publicação do seu livro, acompanhou uma certa polêmica, né? Um certo ruído, um certo rusgo, e o que deu grande notoriedade ao seu trabalho. Você pode trazer um pouco para a gente essa conjuntura, Sinésio, do que aconteceu
um pouco antes de você publicar esse livro e o quão fundamental isso é também para a publicação, enfim, do seu trabalho mais recente. Por gentileza, Sinésio. Esse livro que está saindo agora, né? Uhum. Demorou um pouco, era para sair o ano passado, mas com a pandemia atrasou um ano. Mas ele atrasou um pouco mais, porque ele foi um livro encomendado para mim pelo Itamaraty, Uhum. especificamente pelo braço cultural do Itamaraty, que se chama Fundação Alexandre de Gusmão, exatamente o nome do livro. Né? Mas eu escrevi o livro, levei algum tempo, talvez uns 2 anos e pouco. Pedi para o Rubens Recupero, que é um grande especialista, o nosso grande historiador de história diplomática, né? Ex-ministro, mas sobretudo um professor extraordinário, foi muitos anos professor do Instituto Rio Branco, que fizesse o prefácio. Quando eu levei o prefácio, eu apresentei no final da gestão anterior, do governo anterior, e foi aprovado para publicação. Mas mudou o governo, então a nova direção da FUNAG me chamou e disse que não publicaria o livro com o prefácio do Rio Branco. Publicaria meu livro, inclusive faria vídeos, enfim, daria toda a divulgação, mas pediu para eu tirar o prefácio do Rubens Recupero. E eu não concordei com isso. Eu tinha solicitado ao Rubens para fazer o prefácio, ele tinha concordado. Eu acho que a participação dele valoriza o livro. O Rubens é o maior nome em história diplomata, da história diplomática que nós temos hoje no Brasil. Ele publicou, há uns 2 anos atrás, um excelente livro que chama A Diplomacia na Formação do Brasil. Um livro muito bom de história do Brasil e que valoriza muito a diplomacia brasileira na construção do Brasil. Né? Então eu não concordei e o Itamaraty não publicou. Por razões que eu desconheço, uma jornalista bem conhecida, Patrícia Campos Melo, ela descobriu essa história, falou comigo, eu confirmei, e ela publicou um artigo relativamente longo, uma meia página do Estado de São Paulo. Né? Então, deu bastante repercussão a essa atitude do Itamaraty de ter vetado um livro, porque um dos autores, o autor do prefácio, era um crítico do ministro das Relações Exteriores. E, com isso, 4 editoras propuseram a publicação do livro. Né? Uma é até a editora oficial da Câmara dos Deputados. Né? E eu acabei escolhendo, agradeci a todas, e escolhi a Martins Fontes, que é uma grande editora, que tem boa divulgação, tem excelente relação com as livrarias, veja-se qual é a tradição que tem de contato com a livraria Martins Fontes. Né? Então, acabou. No fundo, eu saí ganhando, porque as edições do Itamaraty são boas, mas tem pouca divulgação. A edição da Record tem uma divulgação muito mais nacional, não é? Então, há males que vêm para bem, como diz o ditado, e no caso foi o que aconteceu comigo, que agora eu tenho um livro que eu escrevi com todo o interesse, com todo o carinho, e distribuído por uma grande editora que está nas melhores livrarias, como é o caso da Martins Fontes. Fantástico, fantástico, Sinésio. Livros Gentis aqui está dizendo, olha que incrível, 4 editoras, né? Um livro tão estimado. E, naturalmente, né, se a proposição era opacizar o seu trabalho, a atitude que se deu resultado contrário, né? Ainda dinamizou muito mais e valorizou ainda muito mais esse seu trabalho super importante, né? Sinésio, antes da gente entrar propriamente no livro e desdobrar um pouco sobre essa figura tão interessante do Alexandre de Gusmão, eu gostaria que, para aproveitar esse momento, que você falasse um pouco para a gente, já com conhecimento de causa e tanta experiência que você tem, uma figura importantíssima no Itamaraty, né? Mais de 4 décadas aí nesse trabalho fundamental. Como que você vê a conjuntura atual da diplomacia brasileira? Como está essa estrutura de relações entre o Brasil e os demais países? Como você está vendo, né, os desdobramentos a partir desse novo governo? Faz jus ao tamanho e à importância do nosso país? Como que você vê este momento da diplomacia brasileira? Por gentileza, Sinésio.
Eu, depois que me aposentei, comecei a escrever sobre história, né? Um pouco especializado no século XVIII, há 200 anos atrás, o Alexandre de Gusmão, e agora estou escrevendo uma outra coisa sobre um capitão-mor de Tu. Então, eu não sou um especialista na atual política. Claro que eu leio jornal, converso com as pessoas, Uhum. tenho informação, mas não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Mas não me furto a dizer que é um momento muito triste da política externa do Brasil, né? É um dos aspectos mais criticados e criticáveis desse governo, né? O ministro, que é um diplomata de formação intelectual, mas de ideias estrambóticas. Ele é um seguidor do Olavo de Carvalho, que é outro filósofo, que se diz filósofo também, de ideias, para ser eufêmico, controvertidas, né? Uhum. E ele, o ministro, foi colocado lá pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente que queria ser embaixador nos Estados Unidos, que andava com os Estados Unidos com o bonezinho do Trump. Não sei se ele tivesse sido embaixador, se ele ia mudar de bonezinho agora, botar o bonezinho do Biden, né? Mas ele tinha o bonezinho do Trump. Além que ele ficou famoso por saber fazer churrasco, né? Como se fosse uma boa qualidade para uma pessoa que fosse embaixador lá. Mas com essa atitude pró-Trump, e nós acabamos, o Brasil era um país famoso pela defesa do meio ambiente depois da Rio 92, e porque é o único aspecto que o Brasil é forte. Além do agronegócio, a floresta amazônica, o meio ambiente, é o capital que a gente tem no mundo, né? E o ministro das Relações Exteriores e o ministro do Meio Ambiente, né? Os dois piores ministros do Bolsonaro, mas é difícil também falar piores ministros, porque são os seguidores mais próximos do Bolsonaro e da família, né? Então, Uhum. eles fazem o que o Bolsonaro quer, ou estão lá porque pensam como o Bolsonaro e a família pensam, né? Mas Uhum. nós nunca tivemos tão mal de relações. A América do Sul sempre foi nossa prioridade. Hoje a América do Sul está totalmente abandonada, né? O Brasil não tem embaixada na Venezuela, o que é um absurdo. Nós deixamos de participar, de ter alguma influência naquilo, né? Com a Argentina as relações são ruins, com a França a relação é ruim. Agora está sendo uma corrida para mudar, fazer uma inversão de 180 graus, dizer o dito por não dito para se ligar ao governo do Biden. Hoje Uhum. mesmo o nosso ministro falou com o ministro americano, mas é um momento muito ruim. A pauta conservadora de costumes do Bolsonaro. Quem são os países que têm votado com o Brasil? Aliás, o Brasil votava com os Estados Unidos, com a Hungria, com a Polônia, com Uganda, com a Arábia Saudita, né? Agora que saiu os Estados Unidos, como é que o Brasil vai ficar? Tá na chuva sem guarda-chuva, né? Então Uhum. é um momento triste. Todos os diplomatas, os embaixadores aposentados, não há nenhum que defenda essa política exterior do governo Bolsonaro, né? É um ponto negro para o Itamaraty e um ponto negro para o governo Bolsonaro. Nunca tivemos tão ruim em relações exteriores como estamos hoje no governo Bolsonaro e com o ministro Ernesto Araújo. Uhum. Grato pela resposta, Sinésio. Tamanha lucidez, eu acredito que venha só para continuar a nos estruturar, né? Para pensar qual caminho não devemos seguir e pensar em proposições para o presente e para o futuro, né? Agora, a gente vai dialetizar um pouco essa conversa. Nós estávamos em péssimos exemplos diplomáticos e eu acho que agora a gente já pode iniciar a falar um pouco do livro, porque o que você traz como referencial histórico, geopolítico, diplomático é o polo oposto, né? É o polo de uma pessoa competente que tem uma importância fundamental na história do Brasil, que é o Alexandre de Gusmão, né? O tema que alicerça o seu livro, a sua pesquisa e que diga-se de passagem, muito bem escrito, né? É, com relação ao livro, Sinésio, você mencionou que foi convidado pelo Itamaraty para elaborar esse texto, né, esse trabalho, fazer essa publicação.
você já tem uma notoriedade muito grande, né, na bibliografia do Itamaraty, nos processos de concursos que lá se dão. E eu gostaria de te perguntar o seguinte, essa figura, né, Alexandre de Gusmão, no período e na conjuntura em que esteve, o que ele tem de peculiar, o que ele traz de novo para pensar a geopolítica brasileira, as relações diplomáticas, e por que ele é esse cara tão fundamental para que o Brasil conheça, né? Afinal, por mais importante que ele seja, a gente sabe também que o nosso país não tem um contingente tão grande de leitores e muita gente também não conhece, né? Eu mesmo não me recordo no processo de escolarização que tive de ter sido mencionado o Alexandre de Gusmão. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa personalidade, por que tão importante, por que tão interessante e o quão fundamental conhecer um pouco desse grande intelectual, pensador e estadista? Por gentileza, Sinésio. Pois é, o Alexandre Gusmão é um personagem muito importante na história do Brasil, mas pouco conhecido. Essa foi até a razão que o Itamaraty pediu que eu fizesse uma biografia, porque não há uma biografia especificamente sobre ele, né? Há vários trabalhos que mencionam, mas especificamente uma biografia, não. E até é impossível fazer uma biografia porque não tem todos os dados sobre ele. E eu chamo esse meu estudo de ensaio biográfico, porque não há elementos para fazer uma biografia com todos os dados corretos da vida dele, nem de levantar hoje, 200 anos depois, esses elementos, né? Agora, por que ele é tão importante? Ele é anterior ao Brasil independente. Mas, no caso do Brasil, a história diplomática do Brasil começa antes do Brasil independente, exatamente com Alexandre de Gusmão e com o Tratado de Madrid, que ele foi a pessoa que concebeu o Tratado de Madrid e que negociou o Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid foi o tratado que fez o mapa do Brasil. Antes do Tratado de Madrid, o Brasil, a divisa do Brasil era a linha de Tordesilhas. A linha de Tordesilhas é um terço do Brasil atual, do território do Brasil atual. Foi com o Tratado de Madrid que aumentou 2 vezes. Passou de 1, o que era 1 virou 3. E quem concebeu isso foi o Alexandre de Gusmão. Então, o Brasil já herdou praticamente todo o seu território da colônia. Quando ficou independente, já tinha o território. Muito diferente de outros países. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou independente, as 13 colônias era uma faixazinha na parte leste dos Estados Unidos. Depois que ele ficou independente, que ele foi conquistando a Louisiana, o México, territórios que eram do México, territórios que eram da Inglaterra, territórios que eram de outros países, né? Mas o Brasil não, o Brasil já ficou independente com um território que praticamente é o de hoje. E quem fez isso, hoje está provado, depois de alguma controvérsia, fundamentalmente foi esse brasileiro de Santos, Alexandre Gusmão, que é até menos conhecido que o irmão dele, que é o padre voador, né? O padre Bartolomeu de Gusmão, que inventou o balão e que era o irmão mais velho dele, né? A gente vai continuar a falar sobre ele, mas eu passo a palavra a você para a gente continuar dialogando. Gratíssimo. Uma pequena pausa aqui, Sinésio, por gentileza. O Léo mencionou aqui que ele não está escutando o som. Eu gostaria de saber se os demais que estão nessa interlocução estão nos assistindo, se vocês estão escutando bem, né? Tanto a mim quanto ao Sinésio, né? Deem essa devolutiva, por gentileza, para a gente poder saber se há algum problema técnico, tá bem? Então, digam aí para a gente se vocês estão escutando bem, estão vendo bem, tá? Por gentileza. Sinésio, a gente começou então a falar dessa figura importantíssima, né? Que de alguma maneira, em alguns aspectos, causou rupturas, né? Muito grato, Gabriela. A galera está ouvindo bem, muito grato. Grato pela devolutiva, viu? Está tudo bem com o som? Perfeito, muito grato. Sinésio, e o Alexandre, ele era uma pessoa bastante peculiar, né? Você traz no seu texto que ele tem nuances de certa ousadia, de um comportamento de irreverência, né? E na conjuntura em que ele esteve, a gente tem ali um período de absolutismo, né? Em Portugal.
com João V, né? É, no que ele era irreverente? Né? Qual era essa ousadia? Qual era essa questão inerente do Alexandre que ele causou tanta ruptura e tanto burburinho, sobretudo ali na aristocracia portuguesa? Por favor, Sinésio. Ele era um menino, filho do cirurgião do exército que havia em Santos, da pequena unidade militar que havia em Santos, né? Uhum. Ele, menino, foi estudar na Bahia com um parente da família dele que chamava Alexandre de Gusmão. Era um jesuíta mais ou menos conhecido que tinha um colégio importante na Bahia. E ele, curiosamente, tomou o nome, já tinha o primeiro nome, mas também adotou o sobrenome desse padre, que era o protetor dele, provavelmente parente da família da mãe dele. O pai dele era português, a mãe era de família da capitania aqui de São Vicente, né? De Santos. Era uma cidade importante da capitania de São Vicente, era o porto da capitania. Mas era uma cidade pequena. E ele foi para Lisboa e fez Coimbra. Depois de Coimbra, ele foi convidado para ser secretário do embaixador, novo embaixador português em Paris. E ele, em 5 anos de Paris, ele foi uma festa para um menino inteligente, preparado. Era a época ainda de último ano de Luís XIV e depois 4 anos da regência, né? Mas já era época também que apareciam os enciclopedistas, as ideias que iam dar na Revolução Francesa, né? E havia também a crítica ao governo absolutista, né? E ele se impregnou. Ele é mais ou menos da idade de Voltaire, né? Então, ele, apesar de ter trabalhado em Portugal, né, era um homem muito ligado ao que em Portugal se chamava estrangeirismo, mas nos outros países pode ser considerado iluminismo ou racionalismo, né? Uma crítica à sociedade portuguesa. Depois de Paris, ele passou 7 anos como diplomata de D. João V, né? O mais absolutista dos monarcas portugueses, em Roma. Então, ele viveu esses 12 anos entre Paris e Roma, as 2 capitais do mundo, né? E cabeça aberta, falando bem línguas, grande facilidade de escrever, ele absorveu tudo. Depois disso, ele ficou secretário do rei durante 20 anos, muito influente como secretário do rei, né? Agora, ele mesmo era secretário de um rei que ele criticava, né? Que o rei, a sociedade portuguesa, era de uma religiosidade antiga, um antijudaísmo muito grande, havia Inquisição, o povo gostava de ver gente queimada na rua pela Inquisição, né? E o Alexandre Gusmão se revoltou com as ideias racionalistas dele, ele se revoltava em cartas pessoais contra esse sentimento dominante da corte aristocrata que dominava completamente o país, né? Portugal era um país que tinha ficado rico com o ouro do Brasil, mas tinha uma sociedade muito atrasada em relação à França e à Inglaterra, que eram as 2 tochas culturais do mundo de então. Perfeito, perfeito. Grato, grato, porque nesse momento você traz uma elucidação extremamente importante, né? A gente está falando ali da conjuntura das ideias que estão pululando na Europa. E aí tem um ponto interessante, Sinésio, que eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Porque o Alexandre de Gusmão, ele passa pela Sorbonne, né? Ele tem ali um período que ele passa pela Sorbonne. Nesse sentido, é claro que é uma conjuntura diferente, mas eu imagino que a Sorbonne ali já era uma explosão, né, de ideias, um lugar muito importante, né, enquanto núcleo intelectual ali na Europa. Conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Foi um divisor de águas ali para o Alexandre de Gusmão? Ele já tinha um bojo que antecedia tudo isso? Como se dá essa influência, né, da Sorbonne na vida desse grande estadista? Ele já era quase formado em Coimbra, mas Coimbra era dominada pelos jesuítas, né? E quando ele foi para Paris, a Sorbonne era mais variada, não que todos eles fossem pró-Voltaire, ou Rousseau, ou d'Alembert, mas essas ideias permeavam também o ensino, né?
E era um período, quando morreu Luís XIV, no primeiro, logo que o Alexandre de Gusmão chegou lá, veio o regente, que era o sobrinho do Luís XIV, Philippe d'Orléans, e foi um período de abertura. Tem livros que falam que Paris era uma festa, para usar o título muito depois do Hemingway, né? Mas e se jogava muito, as ideias eram novas, porque a última mulher do Luís XIV era quase que uma freira, a educadora dos filhos dele, a Madame de Maintenon. Então era uma grande religiosidade, cuidar dos hábitos. Ele morreu, o sobrinho era um devasso, até um exagerado ao contrário, cheio de amantes. E, enfim, houve um período muito libertário em Paris, a época de Philippe d'Orléans. E Alexandre de Gusmão participou disso, se jogava muito. Até o ministro das Finanças de Philippe d'Orléans era um jogador, chamava Law, fez um sistema que acabou dando errado, né? E até é curioso que o Alexandre de Gusmão, homem inteligente, estudioso, muito trabalhador, mas ele se permitiu, nesse período de muita jogatina em Paris, em abrir um pequeno jogo ao lado da casa onde ele morava, do apartamento dele. Se chama tripot em francês. E um estudioso da vida do Alexandre de Gusmão não achou muita coisa do Alexandre de Gusmão lá, mas achou uma passagem do Alexandre de Gusmão na polícia que pedia para ele fechar esse jogo que não estava autorizado na casa dele, né? Mas claro que ele ficou totalmente possuído por essas ideias de racionalismo, de crítica ao governo. Os reis eram até então, até a Revolução Francesa, reis pela vontade de Deus. O absolutismo não duvidava disso, né? E o Alexandre de Gusmão serviu o mais absolutista dos reis portugueses, que foi D. João Quito, e o mais rico, porque tinha o ouro do Brasil. O Brasil tinha ficado um grande produtor de ouro, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era um crítico. E ele era famoso pelas cartas que, em nome do rei, ele advertia os grandes nobres da época, né? Tudo que os nobres faziam de errado, ele advertia, né? E esses nobres se ressentiam muito das cartas do Alexandre, porque um homem nascido de uma família medíocre, num local medíocre do Império Colonial, não ia para Portugal para advertir essa aristocracia que mandava em Portugal, né? Então, essas cartas dele, que ele assinava, ele assinava em nome do rei, ele falava em nome da majestade, mas muita gente atribuía a maldade, entre aspas, dele mesmo, né? Essa é uma das razões que ele ficou um pouco desconhecido depois que morreu, uma certa raiva que ele provocou na nobreza e até em quem o sucedeu com um ministro importante do rei seguinte, que foi o Marquês de Pombal, né? Quando D. João V morreu, veio Dom José com o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal era um rival de Alexandre de Gusmão e, segundo um outro autor, teria contribuído para o esquecimento que Alexandre de Gusmão passou durante décadas, se não durante séculos. Interessante demais, né, Sinésio? Interessante demais, porque quando você traz esse ranço da elite portuguesa, em alguns aspectos me parece o Brasil contemporâneo, né, com a sua herança escravocrata, né, com o núcleo, com as sementes e com o fruto pronto também do nosso processo colonial, né? Dá para fazer um pouco essa relação, você acha, Sinésio, nesse sentido? Olha, a sociedade era bem diferente, né? Porque nessa época era uma sociedade muito religiosa, né? Quer dizer, o não acreditar em Deus era muito difícil, quer dizer, era, enfim, um dos enciclopedistas era ateu, d'Alembert, né? Diderot também, mas era raro. O próprio Voltaire, que era o crítico da sociedade, ele criticava a religião estabelecida, né? Mas não a ideia de Deus, né? E então mudou completamente. Hoje, no século XX, é outro tipo de sociedade, muito mais variada, muito maior, né? As coisas tinham muito menos gente naquela época, né? O Brasil tinha 3 milhões de habitantes, hoje tem 210 milhões, né? Portugal não tinha 3 milhões, era muito menos gente. E o Ancien Régime, a expressão francesa é muito comum, ela
dominava por completo. Então, foi a Revolução Francesa que quebrou esse ancien regime, né? Mas quebrou de uma forma que depois muitos começaram a achar que foi ruim, né? Quer dizer, será que a Revolução Francesa valeu a pena com aquela mortandade terrível que provocou em 93? Enfim, nada é perfeito. Não é que um lado é bom, o outro seja ruim, né? Agora, eu acho muito difícil comparar as sociedades porque a mentalidade era completamente diferente. Há pouco em comum entre um homem brasileiro hoje e um homem daquela época. Perfeito, perfeito, Sinésio. É importante, né, você falar com propriedade para que também a gente não incorra em anacronismos, né, que é uma problemática tão Pois é, comum quando se faz uma análise histórica um tanto equivocada, né? Só dar um recado para a galera, uma pequena pausa aqui no Alexandre Gusmão, especificamente sobre o conteúdo do seu texto, Sinésio, para falar para a galera que está acompanhando, você que está assistindo a live aí, grato por participar, grato por acompanhar. É importante você curtir a publicação no feed da Martins Fontes Paulista para concorrer a um exemplar do Alexandre de Gusmão, esse trabalhaço aqui do Sinésio, tá? Então, curta a publicação, marque um amigo, siga o nosso perfil, siga o perfil da Editora Record. Seguramente você vai ganhar um livraço. Então, vale a pena você curtir lá e também divulgar esse grande trabalho e essa conversa que a gente vem tendo aqui. Com certeza vai agregar muito na caminhada, na jornada intelectiva de você aí. Tá? Sinésio, a gente falou um pouco sobre essa nuance cultural, a influência do iluminismo ali na formação do Alexandre, não só dele, né, mas pensar na Europa e depois isso reverberando no planeta. E, naturalmente, como ele era um cara muito inteligente, sagaz e versado na cultura, ele era um cara também bem versátil, né? O Alexandre Gusmão, ele não ficou somente nas cartas, né? Ele transitou entre gêneros, ele foi importante também para produzir outras coisas, né? Você pode falar um pouco sobre essa versatilidade e essa genuína intelectualidade do Alexandre de Gusmão, por gentileza, Sinésio? Claro, Rafael. Ele, no século XIX, ele era mais conhecido como um autor de cartas ousadas. E não se conhecia muito o trabalho dele na imaginar e negociar o Tratado de Madrid. Um outro autor fala disso, por exemplo, o Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, numa história literária, ele fala que o Alexandre de Gusmão era ótimo na política, melhor que o Pombal, e ótimo nas letras, mas era uma exceção. Em geral, ele está nos livros como autor de cartas, cartas curiosas, cartas bem... não chega a ser, pode quase dizer agressivas, mas muito bem escritas, cartas cortantes, né? Ele, para um grande o governador de Angola, ele fala assim: Vossa Senhoria governa esse reino como o pior pachá da Turquia. E assim com outras pessoas, né? Para um nobre que o empregado dele fez um contrabando, ele disse que o nobre precisava, para não ser preso o empregado, ler o artigo do Código Penal, não era Código Penal, das ordenações que havia da época, e o nobre devia estar junto e todo dia 15 minutos, e que o rei ia se informar se ele estava fazendo isso. Então, ele passava essas penas até humilhantes em nome do rei, né? Mas, depois disso, o Barão do Rio Branco, que quando ele estudou a questão com a Argentina, descobriu o mapa das cortes em Paris, foi o primeiro mapa que tem o Brasil desse jeito, ele viu que foi o Alexandre de Gusmão que fez esse mapa, né? Estudou também o Tratado de Madrid e começou a ver que o Alexandre de Gusmão, as cartas do Alexandre de Gusmão para o embaixador em Madrid, que era o negociador oficial, Silva Teles, então, viu que estava tudo ligado ao Alexandre de Gusmão, né? Daí alguns historiadores foram percebendo isso, mas sobretudo um português que chamava Jaime Cortesão, que morou no Brasil uns 20 anos, foi um refugiado da ditadura do Salazar, como todos os outros que veio ao Brasil. Esse fez estudos muito completos sobre o Alexandre de Gusmão, né? E sobre o trabalho dele no Tratado de Madrid,
E depois do Jaime Cortesão, a maioria dos historiadores vê assim a importância do Alexandre de Gusmão como o homem que percebeu que o Brasil tinha ficado uma colônia rica, tinha ouro em Minas Gerais, tinha ouro em Cuiabá, tinha um sistema de navegações muito original que chamava as Monções, encheu a Amazônia de missões e religiosas portuguesas, mas não tinha fronteiras. Então, ter fronteiras era uma coisa fundamental para o Brasil no século XVIII, uma colônia rica sem fronteiras. E foi isso que o Alexandre Gusmão conseguiu fazer. Como que os espanhóis concordaram, um país maior do que Portugal, digamos, dar, entre aspas, 2/3 do Brasil? É que não foi dado. Primeiro, os portugueses tinham colônia, que não era aquela cidadezinha uruguaia que existe na beira, em frente a Buenos Aires, na beira do Rio da Prata. Colônia, para os portugueses, devia ser a fronteira natural do sul, né? O Rio da Prata. Então, a colônia era o Uruguai e era também o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, que estão ligados àquilo, né? Então, o Alexandre de Gusmão percebeu a importância de colônia e trocou colônia, que os espanhóis nunca deixaram Portugal ocupar, digamos, o território do Uruguai, do território que depois virou do Uruguai, né? Era quase que um presídio, era uma colônia isolada ali, sempre tomada pelos espanhóis, que tomaram 5 vezes, eles tomaram colônia, né? 4 vezes foi devolvida pela diplomacia portuguesa, que era boa. E tinha o apoio da Inglaterra, que era a maior potência da época, né? Mas o Alexandre Gusmão trocou colônia pelo oeste do Rio Grande do Sul, que é o local onde haviam os 7 povos, 7 missões jesuítas espanhóis, né? E daí deu uma fronteira mais larga, ali no sul do Brasil, que era a zona perigosa, porque os espanhóis eram fortes, né? Mas, e também, como é que os espanhóis conseguiram, apesar disso, ceder o resto? É que o Alexandre de Gusmão lembrou que no Oriente, quem tinha invadido era a Espanha. As Filipinas, por um tratado de Saragoça, de 1520, devia ser de Portugal, mas quem tomou foram os espanhóis. Então, no próprio Tratado de Madrid, está escrito isso, que é uma certa compensação, que os espanhóis foram os invasores lá no Oriente, então, aqui no Ocidente, na América do Sul, Portugal, digamos, teria o direito de invadir a Espanha, né? Esse direito seria legalizado pelo Tratado de Madrid. Gratíssimo, gratíssimo. É impressionante, né? Eu esperava que o nosso diálogo fosse muito construtivo, elucidativo, mas é potencialmente muito mais construtivo mesmo do que eu imaginava, né? Tanto conhecimento, tanta horizontalidade na sua fala, né? E extremamente pedagógico, né? Sua formação enquanto professor, eu acho que facilita muito esse diálogo, né? O Gustavo Cabral, ele está aí costumeiramente conosco em diálogos, reflexões e colaborando aí com as lives literárias. Ele disse aqui que baita aulão, hein? E de fato é uma baita aula, Gustavo, seguramente. E eu ia entrar num tocante que a Camille Livros, né? Camille Livros, ela menciona aqui, olha, navegantes, bandeirantes, diplomatas, é muito esclarecedor. Então ela está dizendo aqui sobre um livro que foi de fundamental importância, né, no núcleo do Itamaraty, na formação, né, dessas pessoas que estiveram, né, durante esse processo dos concursos, enfim. E é um clássico, né, é um clássico contemporâneo de suma importância para a compreensão do Brasil. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, a gente vai transitar, né, na sua obra, Sinésio, para a gente expandir um pouco esse diálogo no sentido de conteúdo. Por que esse livro virou um clássico? Por que uma bibliografia inevitável? Por que incluso em algo tão importante que é o concurso do Itamaraty? O que esse livro traz de tão esclarecedor para a gente, Sinésio? Pode falar um pouquinho sobre o Navegantes, Bandeirantes
e diplomatas? Esse é o meu livro bem anterior, é o primeiro livro que eu escrevi, sabe? Eu estava no Itamaraty, tinha uma carreira diplomática normal, mas não tinha nenhuma ideia de ser literato, historiador. E eu fiz um trabalho sobre as fronteiras amazônicas para uma necessidade que se tem no Itamaraty de fazer esse trabalho para poder ser promovido a ministro, de conselheiro a ministro, né? E esse trabalho foi aprovado, ganhou um prêmio de publicação. Foi publicado pelo Instituto Rio Branco, né? Depois eu revi esse trabalho, tirei a parte conjuntural, que tinha um tratado de cooperação amazônica, e ampliei a parte histórica e fiz um certo estudo de navegantes, bandeirantes, diplomatas, e chama-se Ensaio sobre a Formação de Fronteiras de todo o Brasil, né? E esse foi um livro feliz, que teve várias edições e reedições. A Martins Fontes fez uma edição com duas reedições, né? A editora que deu origem à livraria de vocês, e numa coleção prestigiosa de autores conhecidos, né? E a Biblioteca do Exército publicou uma outra edição, e acabou sendo adotado pelo Rio Branco, Instituto Rio Branco, que forma diplomatas, mas, sobretudo, ele foi adotado em vários cursinhos que preparavam alunos para o Rio Branco, né? Esses cursinhos são grandes, né? Por todo o Brasil. Então, havia o diretor de um cursinho mais conhecido, há uns 10 ou 20 anos atrás, que se chamava João Daniel, que era um professor de História da PUC. Ele acabou sendo professor de História de cursinho, depois parece que dono do cursinho mais conhecido, né? E ele gostava muito desse livro, né? E eu não o conhecia pessoalmente, até hoje já ouvi uma vez só, mas eu devo muito a ele essa divulgação do livro, que ele fazia os alunos lerem, né? E então isso é um pouco vaidade, mas eu fiquei contente de ter um livro que os alunos gostavam, que achavam que era interessante, e o livro me estimulou a continuar uma carreira de historiador, então fiz outras coisas, até fiz uma parte mais filosófica de frases, né? E agora que eu já estou aposentado há 10 anos, foi ótimo para mim, porque me deu uma outra carreira aqui, de escrever, de participar dessa live com você, enfim, não ficar aposentado num aposento, né, que é uma palavra feia em português. Em espanhol é mais bonito, ele chama jubilado, né? Parece premiado, mas português é aposentado. Dá a impressão que você deve entrar num aposento e nunca mais sair, né? É isso. Acho que esse é o processo mesmo, né, Sinésio? A vida em movimento, e um grande intelectual como você é, necessariamente precisa, né, dar essa contribuição para a gente. Não, o grande Traz intelectual uma é um pouco luz aqui. generosidade sua. Assim. O Alexandre Guzmão era, mas eu não, eu sou um estudioso. Perfeito. Então, eu vou fazer a correção. Como um grande estudioso, mas seguramente como um grande diplomata, né? Você ficou aí mais de 4 décadas no Itamaraty. Você tem passagem por Bruxelas, né? Bogotá, Lisboa, um repertório imenso dentro da sua carreira lindíssima na diplomacia brasileira. E eu gostaria que você falasse um pouco nesse aspecto agora, Sinésio. A gente vai passear um pouco, sair um pouquinho da literatura, da história e historiografia, para falar um pouco sobre diplomacia e a sua experiência, Sinésio. Você, durante tanto tempo, né, em cargos tão importantes, funções tão importantes, o que você traz hoje, né? Você está aí, você tem 80 anos agora, né, Sinésio? 81. 81 anos, perdão. E de toda essa carreira bonita que você fez no Itamaraty, o que você traz assim no seu lado subjetivo, né? O que vivifica a sua experiência e te traz satisfação durante todo esse tempo prestando um trabalho tão importante para o Brasil? O que você sente ao olhar para a sua carreira e tudo que foi feito? Como é isso para você, Sinésio? Olha, eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Itu, mas sempre morei mais aqui em São Paulo. Eu
tive uns problemas no colégio secundário, passei por várias escolas de São Paulo, algumas das melhores e outras das piores, né? Estudei até nas duas piores escolas da cidade de São Paulo, uma chamava PUCA, outra chamava Bandeiras, eram famosas, não é o Bandeirantes, né? O Bandeiras, eram famosas pela ruindade. Eu não fui um bom aluno, mas acabei me regenerando e voava muito, gostava muito de aviação, voava em Marte muito, né? Tirei o brevet com 16 anos e acabei entrando na faculdade de Direito, que foi uma beleza, gostei muito da faculdade de Direito. E depois de Direito eu entrei no Itamaraty. Eu entrei mal na faculdade de Direito, mas saí bem. Fui até orador da minha turma de 64, que teve vários deputados, senadores. Depois eu entrei no Itamaraty e parei de falar, mas na faculdade eu tinha mania de falar muito e falava muita bobagem também, né? Mas entrei no Itamaraty e passei lá 40 e tantos anos. Foi uma carreira muito boa, né? O Itamaraty é um bom ambiente, né? Agora está num período difícil, mas é uma carreira que dá muita oportunidade para as pessoas, sabe? E os locais são bonitos, o ministério é bonito, não é um serviço público assim feio, desarrumado, né? O Rubens Recupero fala até no livro dele que ele tinha feito faculdade de Direito, entrou em primeiro lugar no Itamaraty e impressionou muito como o Itamaraty era bonito, os contínuos tinham luvas, era servido cafezinho, copo d'água. Havia, claro que tinha defeitos, mas ele se impressionou por esse ambiente, não que isso não levasse a ser as pessoas a servir o Brasil, trabalhar bem, mas é uma coisa boa trabalhar numa embaixada bem instalada, que os serviços funcionam, né? E o Itamaraty deu muita oportunidade para mim. Eu servi em vários postos da América Latina, Peru, na Colômbia, em vários postos da Europa, Lisboa, Itália, Inglaterra, França. Então, a gente tem chance de se desenvolver. Não é? Eu fui embaixador em Portugal, que é um país que conhece a história do Brasil melhor do que a gente conhece. Né? Ela tem cursos de história do Brasil, enfim, é um país que a parte dos... Meu livro, esse livro Navegantes, Bandeirantes, a parte de navegantes, claro que eu aprendi muito em Portugal, que são especialistas sobre isso. Né? E é bom, porque o Itamaraty, eu não quero dizer idealizar, dizer que é uma maravilha, mas tem muitos servidores do país muito bons. Né? Além disso, muitos intelectuais. Né? Eu não fui amigo, mas eu conheci o Guimarães Rosa no Itamaraty, eu conheci o Vinícius de Moraes no Itamaraty, né? Eu conheci o Cabral de Melo no Itamaraty, que eram mais velhos do que eu. Não era amigo do Guimarães Rosa, ele já era embaixador, mas ele deu aulas no Rio Branco, eu almocei com ele. Então, era um ambiente assim bem que estimulava as pessoas a se desenvolverem intelectualmente. Né? E eu trabalhei também, eu fui chefe de gabinete de 3 ministros, o Rezec, que foi ministro do Supremo, o Celso Laffer, que é daqui de São Paulo, um grande intelectual e um especialista em política exterior, e fui chefe de gabinete 2 vezes do Fernando Henrique também, que foi um ótimo ministro das Relações Exteriores, ele já entrou no Itamaraty sabendo tudo. Né? Fernando Henrique é muito bem dotado, ele fala muito bem línguas, já tinha viajado pelo mundo. Né? Eu fui chefe de gabinete do Fernando Henrique no Itamaraty e na Fazenda, na época do Plano Real. Né? O Itamaraty estava muito na presidência, nos ministérios. Hoje, curiosamente, não está mais. Né? Sempre houve muitos diplomatas na presidência, vários, em outros ministérios. Hoje, zero. Né? O presidente não tem nenhuma assessoria diplomática internacional. Né? Por isso que ele faz os piores discursos que o presidente do Brasil já fez nesses fóruns internacionais. Né? O de Davos é famoso pela ruindade também. Nunca ninguém fez um discurso tão medíocre quanto o dele há um ano e pouco atrás. Né? Perfeito, Sinésio. Sinésio, você entrou no tocante agora de uma fala sobre a condição contemporânea, né, da diplomacia brasileira. E eu queria aproveitar aqui... Eu estou com uma bateria fraca, deixa eu pegar um fiozinho aqui, por favor. Tá legal, fica à vontade. Bom, galera, você aí que está acompanhando a gente está batendo 50 minutos de diálogo. A nossa proposição é sempre
por volta de 1 hora, né, essa conversa literária. Salientar para vocês novamente, curtam a postagem no feed da Martins Fontes Paulista, marquem um amigo, sigam o perfil da Martins Fontes Paulista, sigam o perfil da Editora Record para concorrer a um exemplar do Alexandre de Gusmão, tá? Publicado aí, chegou na loja semana passada, né? Então tá chegando em primeira mão para você que vai ganhar esse livraço. O Sinésio, ele tá ajeitando ali a câmera, vai dar uma carga no celular dele. E aí é importante, então, muito grato, inclusive, pelas perguntas, né, pela colaboração, pela contribuição para esse diálogo tão rico. E recapitulando, então, Sinésio, você estava falando sobre uma nuance contemporânea da diplomacia brasileira. E um pouco antes, eu registrei aqui uma pergunta do Marcel MS, e ele manda o seguinte, olha, qual a melhor saída para a diplomacia brasileira? Então, aproveitando essa deixa, né, essa sua fala, você pode trazer para a gente qual seria uma saída, quais caminhos a diplomacia brasileira precisa tomar para reestabelecer a relação tão salutar que tínhamos, né? Porque agora a gente está se encasmurrando, né? Fechando-se em si mesmo. Parece o FAT, né? O fechar as relações. Parece muito o que vem acontecendo. Quais caminhos possíveis, Sinésio? Você com um bojo diplomático tão importante, o que você pensa de caminhos possíveis para que a gente tenha um presente mais interessante e até uma prospecção futura esperançosa? Olha, precisava haver uma inversão. O presidente Bolsonaro não tem o menor interesse por relações exteriores. Ele conhece muito mal o mundo, né? Ele foi para Israel para ser batizado no Rio Jordão, e acho que teve em Taiwan, mas não tem o menor interesse. O mundo dele é completamente diferente. Então, é o presidente assim mais despreparado em relação a anteriores. O Lula, por exemplo, tinha viajado pelo mundo, conhecia muita coisa. O Bolsonaro não conhece, não tem o menor interesse, né? Então, ele nunca conheceu diplomata nenhum. Então, é um homem completamente isolado do mundo das relações exteriores. Ele colocou no Itamaraty uma pessoa que teria sido indicada pelo filho dele, o Eduardo, como eu disse, né? E um aluno do Olavo de Carvalho. E foi queimando as pontes, né? Queimou as pontes com os países da América do Sul, queimou as pontes com os países da Europa, queimou as pontes com a China, e uma adulação subserviente do Trump, né? O ministro das Relações Exteriores achava que o Trump era o regenerador do Ocidente, porque o Trump ia restabelecer a religião cristã. É curioso, o Trump, que teve 4 ou 5 mulheres e acusado de estuprar outras tantas, não sei o que lá, ficou assim o grande salvador do cristianismo no mundo, segundo o Ernesto de Carvalho, né? Mas, então, para melhorar a diplomacia do Brasil, era preciso haver um cavalo de pau, mudar completamente a direção onde estava indo, né? Agora, isso é possível com a troca de ministro só se o Bolsonaro deixar de interferir, né? Porque esses 2 ministros, o Salles e o Ernesto, nas relações exteriores, porque em outros ministérios, segundo a opinião da maioria das pessoas, há excelentes ministros, como, por exemplo, agricultura, infraestrutura. Agora, nas relações exteriores, no meio ambiente e um pouco na pasta de costumes, essa de mulheres, são os pontos fracos do governo, mas são os pontos que dizem mais de perto da cabeça do Bolsonaro, da cabecinha do Bolsonaro e da cabeça dos filhos dele, né? Então, como é que vai mudar isso, né? Por exemplo, a Argentina é um país muito importante para nós, entre 1000 razões, porque é o país que compra nossos produtos manufaturados, né? Tem o Mercosul, tem tudo. E o Bolsonaro interferiu na eleição na Argentina, né? E como interferiu na eleição americana. Não que isso tivesse alguma influência, mas ele torcia pelo Trump, foi o último presidente a cumprimentar o Biden, né? Agora, como eles são muito sem vergonhas, tanto o ministro como o Bolsonaro,
talvez eles estão voltando para trás. O que eu falei A não era A, é B. Mas isso não é o que eles pensam, não é o que a família do Bolsonaro pensa. Né? O Bolsonaro acha que as ONGs só têm homossexual e comunista. Né? E alguns militares também acham isso. Então, como é que ele vai voltar tudo? Né? O governo Biden está dando uma imensa importância ao meio ambiente. Colocou um diplomata, um político importantíssimo para cuidar desse assunto, foi candidato à presidência dos Estados Unidos, para Kerry. E é o único setor que o Brasil seria forte. Além de agronegócio, o que o Brasil tem de importante é ecologia. Né? Não só o Cerrado, mas, sobretudo, a Amazônia. Então, esse é o nosso capital. E nós estamos destruindo o nosso capital. Né? Quer dizer, enfim, esse governador que acabou de favorecer a extração de minérios, de ouro lá, é um bolsonarista. Então, o Bolsonaro abriu a oportunidade para todos os malefícios na Amazônia. É difícil reverter isso. Né? E como é que vai ser, então? Será que se mudasse as pessoas do Salles e do Araújo, mudaria a política? Só se fizesse uma política ao contrário, onde está indo para norte e vai para o sul. Mas será que o Bolsonaro vai mudar? Será que a cabeça dele vai mudar? Não é? Então, é difícil. Eu acho que a maioria das pessoas acha que esse governo vai tentar fazer alguma aproximação, que agora é necessária com os Estados Unidos, mas não vai mudar muito, a menos que mude o governo. Mas como o governo provavelmente não vai mudar, vai ter 2 anos de... enfim, o ministro dizer agora que ele não gosta mais do Trump, que ele agora está gostando do Biden. É isso, né? Não há uma postura minimamente coerente, né? Não é uma questão lúcida, um comportamento minimamente respeitável, né? Isso já tem aí basicamente 30 anos, né, Sinésio? Pois é. O acordo com a União Europeia, nós levamos 20 anos negociando. E agora é o meio ambiente que impede que esse acordo que foi aprovado seja subscrito pelos países, né? Porque enquanto o Brasil não der uma demonstração que está tratando bem o seu meio ambiente, vários países europeus, a começar pela França, não assinarão esse acordo Brasil-União Europeia, que foi durante 20 anos negociado. Né? Quanto retrocesso, né, Sinésio? Impressionante. Sinésio, nós estamos aqui com 57 minutos de live literária. Eu não tenho palavras para dizer o quão feliz estou com a oportunidade, especialmente por estar num lugar aqui que estaria Rubens Recupero. Então, para mim, é um prestígio enorme. Você hoje me proporcionou aulas e aulas de história do Brasil. Eu sou um livreiro da casa que trabalho com livros de história, historiografia, comunicação e antropologia. Então, seguramente fui muito enriquecido. Parte da minha formação acadêmica também passa pela história. O primeiro lugar em que eu pisei foi na Unesp, no curso de graduação em História. Então, eu gosto muito do tema. Confesso que Alexandre de Gusmão, para mim, era algo desconhecido até me deparar com esse livraço que você escreveu. Então, sou muito grato. Eu gostaria de abrir para as considerações finais, Sinésio. Por gentileza, tem algo que não trabalhamos aqui, que não levantamos, algo importante que você queira salientar? Fique à vontade, por gentileza. Pois é, o Rubens gentilmente concordou em dialogar comigo, né? Mas ele é um homem inteligentíssimo, ele não tem celular, muito menos Instagram, e não tem automóvel. Então, o Rubens é um brilhante, mas vive num outro mundo. Eu mesmo, é a primeira vez que estou participando do Instagram, precisei pedir auxílio aqui de um jovem amigo meu, né? Para mim é uma novidade, porque nós somos outra geração, não sou da geração de vocês que é informatizada, né? Mas reconheço as qualidades das novas tecnologias, né? Agora, eu queria dizer que foi um prazer conversar com você. Você sempre é muito gentil e conhecendo o tema, interessado pelo tema, né? Mas
depois que eu escrevi o livro, eu fiquei mais entusiasmado ainda pelo Alexandre de Gusmão, né? É uma pessoa notável, não pela variedade de coisas que ele fez, das cartas, peça de teatro, poesia, uma porção de coisa, mas o que ele fez pelo Brasil, né? Esse tratado é o início da nossa história do Brasil, mas do Brasil como o Brasil é. Ele fez um mapa que chama Mapa das Cortes, que é o mapa que a forma que a gente conhece de Brasil vem de Alexandre de Gusmão, né? Então era um homem que valia a pena ser mais conhecido do que ele é, né? E eu espero que esse meu livro contribua para a ideia dele de um dos grandes estadistas do Brasil e um homem que contribuiu para esse país grande, às vezes infeliz, mas que eu confio no futuro do Brasil, né? A gente passou por momentos difíceis, agora, sobretudo na área diplomática, estamos passando por um momento difícil, mas isso será superado. Quer dizer, o Brasil voltará e outros Alexandres de Gusmão aparecerão por aí. Muito obrigado pelo diálogo. Foi um prazer falar com você, Rafael. Sinésio, gratíssimo pela conversa. Num momento mais interessante, conveniente. Espero receber a sua visita aqui para autografar alguns livros, tomar um café conosco, conhecer a nossa equipe aqui. São livreiros de alto nível, que têm um carinho especial por esse objeto que transcende a realidade física e nos faz transportar para N lugares. E você traz mais uma contribuição importantíssima para o mercado livreiro, para os leitores do nosso país. Então, é uma felicidade enorme ter conversado com você. Obrigado a você que está aí acompanhando essa conversa, que trouxe a sua contribuição, sua atenção, que essa troca energética entre leitores e apaixonados por livros permaneça durante muito tempo. Semana que vem a gente tem a Jarid Arraes, dia 25 tem a super escritora Cida Pedrosa, né, melhor livro do ano e o melhor livro de poesia do Prêmio Jabuti de 2020. Então a gente tem muita coisa boa pela frente, espero que você continue nos acompanhando, fortaleça esse trabalho e fortaleça esse objeto tão transformador e revolucionário que é o livro. Sinésio, muito grato a todos. A live fica disponível no feed da Martins Fontes Paulista, a live completa, bem como também no nosso canal do YouTube. Gratidão, um abraço forte, boas leituras. Até mais, Sinésio. Grato pela generosidade. Um abraço forte. Até mais. Até mais. Tchau. Até mais, galera.